Foram múltiplas as aventuras até que Carlos chegasse naquela dor naquele dia. Como bom boêmio, saía de seu trabalho pelo menos 2 vezes na semana para curtir noite com os amigos. No cardápio havia churrasco, cerveja e futebol. Carlos apenas assistia às peladas, onde sempre se recusava a participar delas, com a excusa de que jogar futebol fazia mal para a pele e fazia perder a barriga. Agora, à beira do leito do hospital, amarga uma dor no peito que iniciou há 30 minutos, com a suspeita do médico de ser um infarto. Está acima do peso? Está hipertenso? Será que seu coração está fatalmente afetado dessa vez? Com o apoio das nossas grandes parceiras, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal, a Rádio Interativa FM Jarum em Rondônia, a Rádio Sideral FM Buerarema na Bahia, a Rádio CPA FM em Cuiabá, no Mato Grosso, a Rádio Peniel FM em Várzea Grande, no Mato Grosso. Direto dos estúdios da 93 FM em Sinop, eu, Dr. Júlio Cazé, médico de família e comunidade, no jornalismo de Micael Diesel, na produção de Marcelo Jones, direção de Gelson Pandolfo. A nossa convidada, Moab Ferreira, com o tema Vulnerabilidade do Homem. Prepare-se para as informações que a partir de agora serão escritas em sua história, porque estamos começando o Vida Saudável de hoje. Vida Saudável. Como o Dr. Júlio já falou, está no ar aqui o seu Vida Saudável, a sua dose semanal de saúde através do rádio, né? E hoje nós vamos falar mais uma vez vamos continuar falando sobre a saúde do homem e também nós vamos falar especialmente sobre a caminhada Passos que Salvam daqui a pouquinho, que vai acontecer em várias cidades pelo Brasil, já a gente vai detalhar isso. Primeiro, Dr. Júlio, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Olá, Dizzy, olá a todos os nossos ouvintes, você que nos acompanha também pelas redes sociais, através do Facebook, estamos ao vivo, né, pela nossa live, e também você que nos acompanha pelas rádios, né, nossas rádios parceiras. Um abraço especial a todos vocês que nos escutam. Ô, Dizzy, inclusive quero mandar um abraço especial ao seu Mário. Vamos mandar Mário Poli. Você não esquece, né, depois. Porque o que acontece? Repita o nome dele que eu acabei falando. Mário Poli, ele está completando hoje anos, não vamos falar, né, o aniversário dele, não podemos revelar a idade, mas pediram pra gente transmitir esse abraço especial. Viu? Que Deus abençoe aí, muita saúde, muitas alegrias. A partir de agora, se você tiver alguma dúvida relacionada ao nosso assunto aqui, você pode mandar pro 996990093, de preferência que você mande o seu áudio, participe com a gente. Aqueles que a gente conseguir atender dentro do tempo aqui do nosso quadro, nós iremos atender. Doutor, a semana passada a gente já falou um pouco sobre alguns problemas, mas hoje a gente vai focar no quê? Na questão do coração mesmo. Exato, Dizzy. É uma coisa que é importante. A gente falava, inclusive, né? Mandar um abraço especial também a nossa convidada enfermeira Moab, que está exatamente, aqui, né? Podemos esquecer. Já vai falar sobre a camada do Passos que Salvos também e da questão do câncer, né? Da campanha do câncer infantil. Exatamente. Ô Dizzy, então na semana passada a gente falou das vulnerabilidades. Começamos falando de 3 vulnerabilidades importantes do homem. Nós temos 5 a ser ditas. Então hoje nós vamos focar em 2 vulnerabilidades importantes. A primeira é o sedentarismo e a segunda é as doenças cardiovasculares. Só se a gente levar em consideração algumas coisas e dados atualizados com relação à Organização Pan-Americana de Saúde, eles falavam inclusive assim, uma estimativa, né, que em 2000 aproximadamente 15% da população brasileira tinha 50 anos. Agora a média é que esse percentual ele vai passar, no caso, aumentar essa população, vai para 42% em 2050, né? É uma estimativa. Inclusive ele fala que o brasileiro, a média em 2000 é que os brasileiros tinham a média, né, da população, a população média tinha basicamente 26 anos. E em 2050 se esperam que as pessoas subam com a média de 44 anos. Nós estamos aumentando a expectativa de vida do brasileiro. Olha o detalhe, e aí no caso, claro, a população mundial também. Só que esse detalhe, existe um dado, uma informação importante. Com o aumento da expectativa de vida, nós também temos a carga de problemas de saúde. E as doenças que a gente fala, no caso, não contagiosas, elas também estão associadas a isso. A tendência delas é aumentarem nos próximos anos. Inclusive nós comentamos uma das doenças que a gente vê, que a gente tem estudado, vê com estimativa, que nos próximos anos vai aumentar, é a diabetes mellitus. E claro, a obesidade, Dizzy. Pois é.
Vamos começar falando de diabetes, então? Qual que é o primeiro que a gente vai destacar aqui? Que são muitos, né? Isso. A diabetes mellitus, na realidade, a gente vai comentar na semana que vem, que inclusive é esse mês, né? É um especial sobre diabetes mellitus. Mas vamos falar sobre os problemas como, por exemplo, no caso da obesidade. A obesidade está relacionado única e exclusivamente, no caso no homem, ao sedentarismo. A gente tem que lembrar uma coisa que é importante. O homem, ele tem uma predisposição ao acúmulo de gordura abdominal, né? A gente sabe que o homem sempre forma uma barriguinha. Mais do que a mulher ou? Mais do que a mulher, dizem. No caso depende dos hábitos. Então é uma coisa mesmo genética, digamos assim. Genética, é do homem, vamos dizer. É do homem. O homem acumula, no caso, acúmulo de gordura, ele é acumulado sempre na região do abdômen, da barriga. As mulheres é mais no glúteo, né? Na região das coxas, do glúteo. E esse gordura acumulada no abdômen, ela vai predispor, no caso, ao aumento de algumas estruturas, substâncias importantes, como o colesterol, o triglicerídeo. E esse colesterol, esse triglicerídeo aumentado, ele pode se depositar em regiões importantes do corpo, no caso, por exemplo, das artérias do cérebro, das artérias que compõem o coração, e entupindo-as. Uma vez que entope, então nós vamos levar as doenças cardiovasculares. Sim. Que é aí que está o detalhe importante que a gente tem que falar hoje. Os problemas cardiovasculares no Brasil e no mundo são os campeões. Se nós olharmos hoje, a mortalidade no Brasil e no mundo de doenças cardiovasculares ganha disparado. Sim. Né? Aí vem em segundo lugar, depois acidente automobilístico, depois vem câncer, toda essa história. Mas doenças cardiovasculares é o que mais mata, tanto em países desenvolvidos, diga-se Estados Unidos, Japão, e os países subdesenvolvidos, Brasil, Índia e outros. E a perspectiva é que somente, e quando você faz um comparativo entre homens e mulheres, quem mais morre de doenças cardiovasculares, a gente vai levar disparado os homens, no caso, como campeões. E o principal vilão disso é o sedentarismo, né? O sedentarismo é um deles, pessoa, né? que não faz nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de atividade física. Claro, associado... Quer dizer, ela faz né? Levantamento de garfo, levantamento de copo, isso ela faz. Exatamente. E aí que tá o detalhe, porque aí o que acontece? Essa alimentação desregrada, inadequada, leva ao acúmulo de gorduras e de substâncias que são nocivas ao corpo. Certo, exatamente. Aí pode trazer esse tipo de problema que a gente estava comentando, as doenças cardiovasculares. Né? Claro. Pode seguir. Olha só um detalhe importante, Dízio. No caso de 2015, estimou-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Representou 31% das mortes em nível global. E aí, olha só esse detalhe importante. Essa divisão aconteceu, no caso, infarto do miocárdio e doenças como acidente vascular cerebral. Só para a gente ilustrar as doenças cardiovasculares, para a gente dar uma andada, a gente vai colocar como grupos, né, a doença coronariana, que aí inclui o infarto do miocárdio, certo. A doença cerebrovascular, que a gente vai falar no caso das doenças do vaso sanguíneo, que aí a gente inclui o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, né, as doenças arteriais periféricas, as doenças de membros inferiores, e a trombose e embolia pulmonar, aquelas pessoas que de repente sai um coágulo ou um trombo, que o trombo é como se fosse uma rolha que gruda, de repente talvez vai no vaso importante do pulmão e a pessoa tem uma morte fulminante. É uma questão muito preocupante, muito grave, né? Muito grave. Falando sobre esses problemas que você citou, como o infarto do miocárdio, a maioria das pessoas já sabe como que acontece, né? Sim, claro. Acho que a artéria vai trancando, né, com o tempo. Né? Exato, Dízio. É que a gente dizia, né, que no caso do infarto agudo do miocárdio, só pra gente ter uma noção de sintomatologia, é aquela dor que a gente contou inclusive na história. É uma dor no peito, né? O clássico, né? Esse é o clássico, tá? Sim. Existem suas vertentes, mas geralmente o clássico é aquela dor no peito em forma de sensação de morte iminente. A pessoa sente que vai morrer mesmo, que ela vai embora, que é a hora dela, né? E aí essa dor geralmente ela vai para a mandíbula ou pro braço esquerdo. Doutor, para as pessoas entenderem que é uma outra coisa muito que acontece muito, né? É o derrame. O que seria o derrame? Ele rompe a veia? O que acontece? Existem duas classificações importantes, diz aí no caso. Quando a gente pensa em acidente vascular cerebral, a gente tem do tipo isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, isquemia significa falta. Sim. E aí falta sangue numa região do corpo, né? No caso do cérebro, aí que é o mais importante. Essa ausência, essa falta de sangue, ela vai destruir, vai matar um tecido que acabou não sendo irrigado por oxigênio e sangue, né? E aí leva ao AVC isquêmico. Esse é o AVC clássico. Agora existe o hemorrágico. O hemorrágico é quando um vaso sanguíneo na cabeça ele rompe.
ele estoura. E aí quando rompe, começa a vazar sangue, e esse vazamento de sangue leva a um edema, ou seja, um inchaço naquela região, que leva a pessoa a talvez uma perda de consciência e uma evolução para a morte. Eu acho que os sintomas, como você falou, do infarto são um pouco mais conhecidos que os sintomas de um derrame, por exemplo. Você saberia resumir, assim, para as pessoas que estão ouvindo agora, alguns sintomas clássicos aí desse problema, para de repente se a pessoa identificar, ela procurar o auxílio médico, ou poder fazer alguma coisa em casa, talvez, para auxiliar? No caso do derrame, que é o acidente vascular cerebral, a gente tem que lembrar sempre que o sintoma é aquele. A pessoa geralmente desperta, que é o clássico, isquêmico principalmente, a pessoa desperta muitas vezes com a perda de força ou a perda de movimento em um lado do corpo. A pessoa, esse braço, por exemplo, ele para de funcionar, essa perna para de funcionar. Às vezes, se é uma senhora, o senhor, às vezes ele não consegue controlar os esfíncteres, então ele vai fazer xixi na cama, e ele não fazia isso. Ele de repente reclama que ele não consegue articular as palavras, a boca fica virada. Então esses são os sintomas, são os sinais clássicos, né? A perda repentina do movimento do lado de um corpo. É aí, claro, que se a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, se é hipertenso, se é diabético, a gente pensar nessa clínica é super importante. Verdade. Bom, doutor, a gente já vai passar a conversar com a Moab aqui também, porque o nosso tempo acaba passando muito rápido, né? Exatamente. Já está falando de um assunto interessante, o tempo voa, né? Mas você pode trazer mais algumas informações para a gente fechar o assunto do homem agora, da saúde do homem, doutor? Eu acredito que a gente conseguiu trazer as 5 vulnerabilidades importantes, né? Nesses últimos dias, e aí fica a grande dica, a grande informação, o grande conselho, né? Conselho, na realidade, a gente não deve dar, mais uma informação que você possa se cuidar da saúde, praticar os exercícios físicos, cuidar com relação à alimentação, diminuir a questão do peso, né? Porque a gente fala assim, não, mas aí tem alguns homens que são mais fortes, mais pensam e falam assim, se morrer depois não tem problema. Só que o problema é quando a pessoa acaba não falecendo, a pessoa acaba ficando com uma sequela. Você imagina o derrame, a pessoa de repente perdendo seus movimentos, né? Deixando de fazer as suas atividades, o infarto, por exemplo, a pessoa acaba ficando limitada. Então, assim, eu acho que a vida deve ser vivida de forma saudável, e a gente aproveitar até o último momento. Bacana. Doutor, rapidamente quero falar 3 mensagens aqui antes da gente falar da caminhada que os ouvintes estão mandando. Bom dia, eu sou a Edilene do Jacarandás, eu adoro meu médico, que é você, doutor. Que bom. Doutor Júlio, faço acompanhamento com ele, é muito prestativo, muito obrigado, doutor, tá agradecendo. A gente fica feliz. Também mandar um abraço aqui pro o Paulo, lá do Raio X da UPA, né? Falou que tá na escuta. Parceiro aí. Um abraço, mestre, tamo na escuta, o rei do conhecimento, ele mandou. E o Gilson fez já uma pergunta, né? Bom dia, doutor, tenho pressão alta, né? Pelo que eu entendi aqui, tomo remédio e quando a minha PA sobe muito, fico com manchas roxas no braço. Tenho só 42 anos, é normal? Às vezes pode fazer uma fragilidade, né? Fragilidade de vaso, porque você está falando de hipertensão arterial. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem gente, que comenta, os mais novos, são as pessoas da raça branca, né? Sim. Comenta que às vezes fica rubicundo, que a gente fala, fica vermelho. Olha, eu acho que você tá com a pressão alta vermelho. Dá para perceber, né? Assim, visualmente, digamos assim. A gente sempre tem que falar isso, tem que dar graças a Deus quando aparece esse sintoma. A gente tem que falar sempre que a hipertensão arterial e a diabetes é um ladrão que rouba a sua casa. Lembrar que o ladrão, quando entra na sua casa ou rouba o seu carro, ele não avisa. Ele vem quietinho, né? Quietinho. Quando você vai ver, o prejuízo já aconteceu. E aí não dá pra voltar atrás. Ok. Vamos falar agora especialmente, agradecer a Moab que tá voltando a falar com a gente aqui na 93. Acho que você teve hoje cedo também no jornal, né? No Jornal da 93. Seja bem-vinda. Bom dia, Moab. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Júlio, grande profissional. Então estamos aqui para falar da caminhada Passos que Salvam, né? Que acontece nesse domingo, dia 25, às 8 horas da manhã, ali na Avenida do Tarumãs, no Redondo da Ronta, ali. O início da caminhada vai ser ali, né? Isso, vai ser ali às 8 horas. Então a gente convida toda a população sinopense para estar participando da caminhada. Esse ano a caminhada ela vai ter alguns diferencial dos outros anos. Sim. Esse ano a gente vai ter a fanfarra do pessoal da medicina da UFMT, que vai estar lá participando. A cantora Narci Ribeiro também, que vai estar ali ajudando a gente, fazendo suas palavras, seu canto, né? A gente vai ter o Mickey e a Minnie também para alegrar as crianças. Os personagens lá para divertir a criançada. Para divertir as crianças. A gente vai ter o sorteio de prêmios também para as crianças, que a gente teve um projeto nas escolas de desenho sobre câncer infantil, onde a gente conseguiu 5 bicicletas para sortear para essas crianças premiadas. Os premiados, os vencedores desse concurso vão ganhar essas bicicletas. Vai ganhar no dia. E o
professor dessas crianças também, da sala, vai ganhar tablet também, que a gente conseguiu tudo patrocínio, né, de pessoas que aderiram à campanha. E assim, a gente quer convidar a população, não exatamente só para estar no dia da caminhada, Sim. mas também é que as pessoas aprendam os sinais e sintomas do câncer infantil. Isso é importante. Eu estava ouvindo você no jornal hoje, mas às vezes a pessoa que não pôde acompanhar hoje cedo o Jornal da 93, é importante a gente relembrar nessa situação dos sintomas aí, para que o pai ou a mãe possa identificar, se tiver algum tipo desse sintoma aí com o seu filho, com a sua filha, que possa procurar o auxílio médico, que esse é, eu acho que o principal objetivo dessa caminhada, né? Isso, a caminhada, ela começou em 2012, né? Sim. Iniciou lá em Barretos, e ela vem disseminando em todo o Brasil. Então, dia 25, várias cidades brasileiras vão também estar fazendo essa caminhada. Então é importante a gente divulgar os sinais e sintomas. Então você, mãe, cuidadora, babá, vó, tia, que tem criança em casa, alerta aos sinais e sintomas do câncer infantil. Quais são esses sinais de câncer infantil? A criança que tem ali uma barriga um pouco maior, né? Que às vezes queixa de alguma dor. É importante que o médico avalie essa criança, que apalpe essa barriga dessa criança. Às vezes a criança tem algum carocinho no pescoço, ínguas que não saram. Criança que acorda com dor de cabeça pela manhã também é um sinal sugestivo, não é normal, né? Os adultos um pouco é normal, mas a criança não. Criança que também queixa muito de dor nas pernas também. Criança não é para dor nas pernas, a não ser que ela brinca demais, né? Verdade. Mas aquela criança que deixa de brincar porque queixa para a mãe ou para o pai que está com dor na perna, não é normal. Sim. Pai, mãe, se alerta a esses sinais e sintomas. Criança que aparece com roxo no corpo, sem ter se machucado. Sem ter batido em nada. Sem ter batido em nada. Alerta também. Porque tem crianças morrendo com 3, 4 anos com câncer e os pais não se alertaram para isso. Até uma pergunta que a gente tem, né? Que os pais que não estão acostumados a lidar com uma situação assim, não conhecem o câncer infantil, que ainda é pouco conhecido entre as pessoas. A gente conhece mais quando se trata de adulto, né? Quando se descobre mais rápido, digamos assim, numa criança, qual é o índice de cura nas crianças? Tem um levantamento assim? Quando o diagnóstico é maior em relação aos adultos? Quando o diagnóstico é precoce, existe uma chance de cura maior. Mas pela falta de conhecimento da população, infelizmente essas crianças sofrem mais e tem uma sobrevida um pouco inferior do adulto por essa dificuldade. Mas por essa falta de conhecimento, às vezes, de buscar um auxílio na hora certa, né? Exatamente, porque a criança, ela não vai chegar pro pai e pra mãe e falar assim: pai, mãe, eu tô com sinal de câncer. Não, diferente do adulto que tem uma história pregressa, que nem o Dr. Júlio já falou. Essa história pregressa, né, de sedentarismo, de tabagismo, de má alimentação, isso também pode provocar alterações na saúde do adulto. E a criança? A criança não tem essa história pregressa. Por que a criança é identificada ali com 3 aninhos um câncer, uma leucemia, um tumor, né? Então é nós adultos que temos que olhar com amor e com humanização para essas crianças e alertar os cuidadores, as pessoas que estão diariamente com criança, professores, alertar esses sinais e sintomas infantil. O pessoal da medicina da UFMT também fez um teatro maravilhoso nas escolas, onde eles fizeram o teatrinho para alertar as crianças quais são esses sinais e sintomas do câncer infantil. Então foi muito bacana, foi um mês assim de intensa atividade nossa da caminhada Passos que Salvam. Então, se o pai ou a mãe identificar algo nesse sentido, é importante também primeiro manter a calma, né? E procurar o auxílio médico para poder iniciar um tratamento, né? Isso, exatamente. Se caso for comprovado que realmente existem os métodos para que isso seja identificado, né? Isso. A primeira coisa, se o pai ou a mãe identificou ou suspeitou de alguma alteração nessa criança, é importante que procure uma unidade de saúde. O médico da família também, ele tem essa capacidade para poder orientar essa mãe, identificar essas alterações e encaminhar para a especialidade, que nós temos aí a doutora Ana Letícia, né? Que é nosso suporte aqui em Sinop. Então ela orienta esse
esse médico, encaminha essa criança para que essa criança tenha uma sobrevida. Geralmente, quando identifica uma alteração, no dia seguinte já é encaminhada para Cuiabá ou para Barretos, para que essa criança tenha uma sobrevida maior. Ok, muito esclarecedor a sua presença aqui, Moab. Agradecer e vamos reforçar o convite então, né, doutora? A caminhada é domingo agora. Nós estamos falando de Sinop, mas as outras cidades, você que está ouvindo aqui nas nossas retransmissoras, verifique aí na sua cidade, tem até uma maneira de saber se está acontecendo essa caminhada também, se vai acontecer nesse domingo agora na sua cidade, né? Isso, as pessoas que queiram saber se a sua cidade aderiu à campanha Passe que Salva, é só entrar no site do Hospital do Câncer de Barreto, que tem lá todas as cidades parceiras, os estados parceiros, e é só identificar, mas todas as cidades no mesmo dia vai fazer a caminhada, dia 25, às 8 horas da manhã. Sim. Todo mundo dá esse passo que salva crianças. O intuito da caminhada é divulgar sinais e sintomas para que as nossas crianças tenham uma sobrevida maior e a cura do câncer. Muito bom. É importante, isso, né, Dízio? Lembrar também que, na realidade, o 25 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Né? O câncer, com todos os tipos de câncer. Sim, claro que a gente está frisando o câncer infantil, mas nós temos que pensar então em todos os tipos de câncer. Então vem a grande reflexão a você que nos escuta pela nossas grandes parceiras, pela rede social, seja por todos os momentos de áudio, para que você possa levar essa reflexão sobre o câncer, sobre as pessoas que convivem com pessoas com câncer e a pessoa que está adoecida de câncer. É uma doença que é mutiladora e acaba de repente deixando várias sequelas nas famílias. Então fica a reflexão, no caso, para o próximo dia 25. Obrigado, doutor Júlio. Moab, mais alguma informação? À vontade. Isso, eu quero só abrir um parênteses. Nós estamos vendendo os kits do Passos que Salvam, né? Aqui em Sinop? Aqui em Sinop. Sim. No dia da caminhada também estaremos vendendo kit. Quem não comprou e mesmo assim quer ir na caminhada, não tem problema. Você pode ir com a camiseta das campanhas anteriores, com a outra camiseta. O importante é ir nessa caminhada, é divulgar, é saber as orientações do câncer infantil. Então, se a pessoa não comprou, não teve dinheiro, não tem problema, mas participe. O importante é estar todo mundo lá na Tarumãs, no dia 25, às 8 horas da manhã, tudo em prol de um objetivo só. Para a gente encerrar, tiveram algumas pessoas que pediram aqui onde que poderia comprar. Lembrando que essa renda é revertida toda ao Hospital do Câncer de Barretos. Isso, exatamente. A gente vai passar o contato ali no WhatsApp para as pessoas que queiram. Então. Aí a gente vai ver o tamanho do kit que a pessoa queira e pedir para pegar o kit aonde a gente vai colocar, porque a gente já tirou de todos os pontos, né, para fazer o balanço e levar no dia da caminhada também. Então tá bom. Obrigado, Moab, pela sua presença. Obrigado, doutor Júlio, mais uma vez. Um abraço especial a todos vocês que nos acompanham, que fazem parte da Rede Vida Saudável de rádio e internet. Vocês são os nossos grandes motivos para que nós possamos sempre trazer novas informações e retransmitir. Uma grande dica, uma grande informação, você também que nos acompanha pelas redes sociais, compartilhe essa live, compartilhe essas informações, né, Dízio? Mesmo que as pessoas esteja assistindo não nesse momento, mas quando você assistir, né, aqui pela página, compartilhe para que mais pessoas saibam. É super importante. E conheçam as informações. Obrigado. Semana que vem, diabetes mellitus, então, para terminar o mês. Vamos lá. Esse foi mais um Vida Saudável. Voltamos na semana que vem.